Deep in the 100-acre woods, a young boy named Christopher Robin came across some most unusual adolescent creatures. Crossbreeds, who some would describe as abominations. The creatures introduced themselves as Owl, Rabbit, Eeyore, Piglet, and most importantly, Winnie the Pooh. With the naivety of youth, Christopher ignored the dangers and befriended them all. He brought them food, and with each passing day together, their bond strengthened and grew. The days turned to years, and with the years came maturity. Eventually, Christopher had to make the hard decision to leave his friends to attend college, to become a doctor, requiring them to fend for themselves once more. Then winter arrived. The nights were deathly cold, the land barren and completely devoid of food. One fateful night, on the brink of starvation, Pooh decided that in order to survive, the group must consume one of their dearest friends. And thus, Eeyore was no more. The trauma of this act warped the minds of the group. They became feral and developed a hatred to all things human, and in particular, Christopher Robin for abandoning them. A pact was made. They renounced their humanity and returned to their animalistic roots, swearing never to talk again. Here we are. Told you it wouldn't take that long. Come on. 5 anos depois, em um desfiladeiro na floresta de Ashdown, condado de Sussex, Inglaterra, Christopher Robin decidiu voltar. Dessa vez, ele apenas o fez para provar à namorada Mary de que suas histórias sobre a amizade que manteve com ursos e porcos no bosque eram reais, o que seria pouco provável. Evidente que Mary não tomaria para si que a versão de Chris fosse de absoluta verdade, posto que tratavam-se de memórias de infância, possivelmente corrompidas pelo tempo e imaginação, mas solidária ao namorado que era, resolveu acompanhá-lo nessa aventura, que sem que ela soubesse, seria sua última. O lugar, porém, não se parecia em nada com o que era na ocasião de ter ido embora. Passados 5 anos, aquela região meio inóspita do bosque mostrava sintomas de abandono, apesar de a casa da árvore que com os animais ele havia construído aparentasse um pouco maior do que quando partiu. Percebendo a hostilidade que se avizinhava através de ruídos num ambiente lúgubre sobre o qual exploravam, Christopher e Mary esconderam-se ao entender que o perigo era iminente, mas tão logo assim o fizeram, foram surpreendidos pela violência de Leitão, que exterminou Mary da vida tão fácil quanto ele poderia. Instantes após, Christopher se observa cercado tanto por Leitão quanto pelo ursinho, a quem ele um dia jurou nunca abandonar. Nunca abandonar. Essa é a lição. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukibe e o assunto vai ser sempre terror, e antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar, e também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que lançar por falta de aviso. E quem quiser ou puder contribuir com qualquer valor para a manutenção deste canal e como presente de aniversário do iPanic, que é este mês de maio, nossa chave está aí na tela e na descrição se preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10 você terá o nome citado no início do próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo ao Pedro Willame, o Leon, o Luiz Heitor, a Laura Santos, a Aline Teles, o William Gabriel e o Lucas Costa, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo, pessoas, que vocês, se puderem, claro, ajudem o projeto, porque este vídeo provavelmente não será monetizado, assim como outros vários que nós postamos ultimamente. Oh meu Deus, assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é o quê? Que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu!
O desaparecimento dos jovens obviamente foi destaque na grande mídia, que há anos vinha reportando outras dezenas de casos na região, conhecida como Bosque dos 100 Acres. As manchetes especulavam que haviam monstros na floresta, algumas até o apelidaram de Pé Grande, mas em todas elas havia o sobreaviso de que o lugar era desgraçado por mística pura. De todo modo, um grupo universitário de 6 amigas, capitaneado por Maria, alugam uma cabana na floresta por recomendação de sua psicóloga, ao aferir que a ela faria bem um período longe das perturbações que a acometiam no dia a dia. E quais seriam elas? Bom, Maria desenvolveu um intenso trauma social desde que foi vítima de um stalker que observava a espreita pelas noites enquanto ela dormia, até chegar ao ponto de o criminoso invadir a casa dela e tocá-la com intenções de estupro. A polícia, uma vez acionada, conseguiu identificar o assediador e em sua casa encontrou centenas de arquivos relacionados a Maria, suficientes para prendê-lo em flagrante pelo crime de stalking. Desde o episódio, então, ela precisou se adequar à terapia emocional e esse tempo afastada das lembranças trágicas de que foi vítima, sobretudo na companhia de amizades, seria perfeito para a evolução de seu estado psicológico. Bom, quase perfeito. O problema é que, inadvertidamente, Maria e suas colegas teriam escolhido justamente o Bosque dos 100 Acres pela estadia no campo. E se isso até 5 anos atrás não era problema, agora é motivo de tensão, pessoas, tensão, porque Tina, ainda perdida a caminho da chácara, observou por entre as árvores a figura de um urso predominantemente bípede com traços humanos que passou a persegui-la, até garantir que ela fosse morta. Enquanto isso, no lustre do castelo, descobrimos que Christopher não tivera sido morto na ocasião de sua captura, muito pelo contrário. Desde que foi pego, o garoto foi mantido acorrentado em cativeiro sob tortura física e psicológica, sem verdadeiramente saber o que poderia ser feito para reverter sua condição de sequestro. Notavelmente, Pooh teria guardado ressentimento por seu abandono há 5 anos, tendo sido este o despertar de um ódio mortal que o antropomorfo e seus colegas desenvolveram pela raça humana, personificada na pessoa de Chris. Como dissemos anteriormente, o Bosque dos 100 Acres, desde então, foi amplamente divulgado pela imprensa como um território adverso por desaparecimentos misteriosos que por lá aconteciam, observados inclusive em diversos cartazes de procura-se, espalhados até mesmo nas adjacências da floresta e inclusive observados no vitrô dessa oficina pela qual Maria passou buscando auxílio. Uma vez instaladas no chalé remoto em meio ao bosque, as agora 5 amigas, que até então não sabiam o paradeiro de Tina, que era a sexta, acolhem Maria para ampará-la na recuperação de seus traumas, e isso seria feito. Só que enquanto tirava belas fotos, Lara percebeu algo estranho em algumas delas. Um observador de fundo a fez lembrar do assediador da anfitriã, digamos que fosse Maria, mas que tão logo sumiu de onde estava após a garota chegar perto para intervir. O grande problema de ter um animal sanguinário à solta não é quando você o está vendo, é quando você o perde de vista. E por isso, tensão, pessoas, tensão, porque Lara voltou à banheira sem sequer dar-se conta de que às suas costas, Pooh e Leitão se aproximavam à espreita e a tomaram sob seu domínio para fazer dela mais um exemplo vivo do que se tratava: a morte. Seus gritos de agonia, porém, contribuíram para alarmar as colegas dentro da casa. Mas mesmo que não fosse esse o caso, os antropomorfos advertiram as meninas com dizeres escritos em sangue para que elas fossem embora, na condição implícita de que, ao não fazê-lo, fariam delas vítimas de sua ira. Obviamente assustadas, as garotas agora buscam estratagemas para desvencilharem-se da ameaça de que elas agora eram alvo. Junta de Jessica, Maria recorda que em seus pertences possuía um revólver que ela adquiriu como proteção para ocasiões como a que foi submetida e com ele se arma para eventuais investidas que possivelmente aconteceriam. Ao mesmo tempo, Alice e Zoe, mais que amigas, friends, armadas com faca e marreta, foram elaborar subterfúgios pela casa na intenção de adiantarem-se ao perigo. Mas nesse instante, rigorosamente nesse instante, pessoas, ambas são surpreendidas pelo Leitão, que persegue Zoe para matá-la em poucos segundos e captura Alice para entregá-la ao ursinho, que de pimpão não tinha nada. Desacordada, mas ainda viva, Alice é aprisionada até ser encontrada por Jess e Maria, que agora não tem mais escolha senão ir embora o quanto antes do bosque, mas um grito ao longe em desespero as alarmou para intervir no caso de outra possível vítima que elas pudessem socorrer. É então, senhoras e senhores, que elas encontram Christopher na casa da árvore e o liberta das amarras em que estava preso, mas o grito que elas ouviram anteriormente não era dele.
Uma vez solto, inteiramente ferido, mas bastante lúcido, o rapaz ainda teve discernimento para direcioná-las ao socorro da mulher que reclamava por ajuda. E essa mulher era Charlene. Charlene era a esposa de um dos mecânicos da oficina onde Maria havia buscado auxílio horas mais cedo, antes de chegar à cabana. Ainda pela manhã, a mulher foi capturada e levada ao bosque dos 100 acres, de onde Christopher observou sua chegada mesmo aprisionado. As meninas então a salvam, mas de repente parar para uma conversa amistosa pareceu-lhes mais conveniente do que se porem em fuga ao desprender a mulher, que ofereceu informações importantes, é verdade, mas poderia muito bem tê-lo feito depois, num lugar e momentos seguros. Então, Charlene toma para si o revólver de Maria na intenção de se vingar da tortura de que foi vítima pelos monstros antropomórficos e com um disparo de advertência chama a atenção do leitão, que se apresenta entoando seu grunhido macabro como quem diz o pai tá on. Tensão, pessoas, tensão, porque a arma empunhada por ela falhou. E ao mesmo tempo, meu Deus, Ursinho Pooh se revela por detrás a cercá-la para ofertar-lhe o fim da vida com sangue e mel a gosto. Essa era a deixa para que as 3 sobreviventes fugissem da tensão, mas no descaminho, Alice observou a oportunidade de tacar-lhe a marreta em Leitão, que desacordado foi posto sob martírio pela morte de Zoe, de quem Alice tanto amava além da amizade. A nossa experiência no horror nos ensina que se o algoz está indefeso à sua frente, não há tempo a perder para matá-lo. E Alice, a princípio, até o fez, mas a desnecessária demora para fazê-lo permitiu que Ursinho Pooh a alcançasse para retribuir-lhe o favor, levando-a pra vala. Maria e Jess, no entanto, continuaram a correr por entre as árvores do bosque e, por milagre de Deus, observaram no horizonte a caminhonete do proprietário da oficina que passava em busca de Charlene, que para ele ainda estava perdida, mas para nós, mais morta que o Michael Jackson. As meninas então buscam nele e em seus colegas a proteção necessária para impedir investidas do animal assassino, e para isso se abrigam no carro enquanto Logan, o proprietário da oficina, Tucker, Coach e John partem para cima do monstro, mas sem que estes soubessem, Ursinho Pooh não era um simples urso com traços humanos ou um humano com traços de urso. Ursinho Pooh era ódio e, portanto, não vou falar de novo não, porque mesmo após golpeá-lo diversas vezes, o revide do urso se faria mortal à gangue que o confrontava, a ponto de se tornar sobrenatural. Incrédulas com o que viam, Jess e Maria ligam a caminhonete e em alta velocidade dirigem pela vida, mas sem que elas pudessem ver, Pooh as alcança pela caçamba e força um terrível acidente que resulta na degola de Jess pelas próprias mãos dele. Com o carro inútil para uso e totalmente horrorizada, através de Pooh, Maria é posta sob seu domínio. Mas antes mesmo que o urso investisse seu golpe final, senhoras e senhores, Christopher Robin se apresenta para impedir que a garota fosse morta, atropelando o assassino que se poria em desgraça a partir do incidente. Ao garoto resgatá-la, porém, surpreendemo-nos com a reanimação do monstro implacável que se assumia mais vivo do que nunca, que apesar de bastante ferido, se desvencilha das ferragens em que estava preso para terminar essa história à sua maneira. Pela última vez, eu prometo, tensão, pessoas, tensão. Porque, mais uma vez, Ursinho Pooh demonstra sua ira ao dominar Maria, ou Maíra, entendeu? Sob a súplica de Christopher para que o urso não a matasse. Mas a mágoa de Pooh era tamanha que se viu obrigado a desonrar o pacto que fez, e em suas únicas palavras em resposta foram: "Você foi embora", atribuindo a Chris, então, a culpa pelo ódio do antropomorfo aos humanos. Maria morreu. O monstro, ao exterminá-la, permitiu que Christopher se evadisse do alcance do urso, tendo simbolicamente o culpado sendo absolvido, e, sobretudo, poupado de terminar como as meninas, como os mecânicos, como as inúmeras outras vítimas desavisadas ou inadvertidas que adentraram o bosque dos 100 acres e terminaram como o banquete de antropomorfos psicopatas que só queriam saber de sangue e mel. Ursinho Pooh, Sangue e Mel, ou originalmente Winnie the Pooh, Blood and Honey, é o primeiro filme da franquia britânica de terror slasher Ursinho Pooh, Sangue e Mel, ou originalmente Winnie the Pooh, Blood and Honey, tendo essa primeira parte sido lançada em 2023, produzida pela ITN em parceria com a Jagged Edge Productions, distribuída pela Altitude Film Distribution e não pela Disney, e eu explico porquê, sem classificação indicativa no parâmetro estadunidense, mas permitido apenas para maiores em 18 em seu país de origem, Inglaterra.
Há todo um imbróglio sobre se a história do urso foi ou não inserida em domínio público. E a resposta é sim e não. Sim, porque o que entrou nesse dispositivo foi o livro de Ursinho Pooh, escrito em 1926 por Alan Alexander Milne, que 40 anos depois concedeu sob licença os direitos da Disney por obra derivada. Isso implica afirmar que quaisquer produções envolvendo os personagens da história original são permitidas, desde que não firam as adaptações que a Disney formulou, como o exemplo óbvio da camisa vermelha do urso. O grande problema é, quem define se as alterações ferem propriedade intelectual da Disney é ela própria, o que significa que, ao seu bel prazer, a empresa pode reivindicar seus direitos, se assim julgar conveniente. Enquanto isso não acontece, aos bolsos da bilheteria a produção arranca mais ou menos 5 milhões, medidos em dólar, tendo sido custados apenas 50 mil para ter sido feito, e evidentemente o sucesso rentável do longa delegou aos executivos a realização de uma sequência que está hoje em cartaz, posto que estamos em maio de 24, com distribuição brasileira pela Imagem Filmes, para quem eu mando um oi sumida. Ao IMDb, a obra acumula a média de 2.9, ou seja, nota vermelha, e uma aprovação de 50% da audiência no Rotten, ambos estes, vocês sabem, parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada estupra o filme, considerando uma, abre aspas, porcaria de obra constrangedora que não se assiste nem de graça, entre outras avaliações que não se pode falar nesse horário. No meu entender, o filme não é ruim. É muito ruim, os personagens são péssimos, o desenrolar é anticlimático, as atuações são horríveis. Eu, particularmente, só salvaria algumas das cenas de morte que, sinceramente, são bem convincentes. Algumas, tá? Mas que os deuses a elas digam amém, porque não fossem por estas, minha humilde nota pro filme beiraria o 0 absoluto. Mas em benefício da dúvida, Sangue Mel comigo tem nota 3. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.